ocasião, mas... É uma outra ocasião. Mas, digamos assim, é o gesto. É o gesto que ele fez. É o gesto que ele fez, exatamente. Perfeito, Por isso que essa foto tem sido repetida em muitas ocasiões e ela é extremamente expressiva. Né? Claro, sem dúvida. Pois bem, quando ele ingressou no estúdio, o vereador havia tirado do bolso direito interno do casaco um revólver, disparou um tiro que perfurou a mão do parlamentar e se alojou no pulmão, e ele caiu no mesmo momento. Tudo indica que, se não foi instantânea a sua morte, foi logo no segundo seguinte. Mas quando ele chegou ao hospital, que era praticamente ao lado da emissora, ele estava morto. Quer dizer, enquanto a opinião pública estava não é, abalada pelo crime, né, a morte da Margit, né, ocorre a morte dele. Né? Isso é uma coisa espantosa. Né? Em termos jornalísticos, hein, seria... Fantástico. Pois é. Com uma característica, assim, o Assis. A primeira morte, até então, um mistério. A segunda, gravada, porque o tiro ficou gravado. Ficou gravado, claro, o áudio... Ao que se sabe, foi o primeiro crime praticado aqui no Estado que tenha sido gravado. Logo depois, isso foi em agosto de 63. Logo depois, nós tivemos um assassinato que foi gravado não apenas em rádio, mas também pela televisão e por cinegrafistas amadores, que foi a morte trágica do Kennedy. Né? Em Dallas. Em Dallas, em novembro de 63. Então, veja bem, do ponto de vista jornalístico, era alguma coisa fantástica. No dia seguinte, a Zero Hora publicou, a última hora. A Zero Hora não existia na época ainda, é claro. Isso ocorreu em 63. No dia seguinte, a manchete da última hora foi: Santa Cruz vira praça de guerra. E se não chegou a virar praça de guerra, na verdade, os ânimos estavam à flor da pele. Não é? Tanto é que as autoridades policiais tiveram que adotar uma série de providências para evitar um mal maior, que poderia ser a invasão da delegacia, né, pelos partidários do clima. Claro. Há uma curiosidade, aliás, nesse aspecto, porque o que se ouviu no final da palestra do Caram Menezes? Ele fazendo acusações ao deputado, e a última expressão que é ouvida é essa não e um tiro. Então, muitos dos ouvintes imaginaram que quem fosse o autor do tiro tivesse sido o deputado. Claro. E partidários do Caram Menezes acorreram à rádio armados, já querendo vingança. Né? Mas, felizmente, as autoridades contornaram o problema de forma que não houvesse, além de toda essa tragédia, mais uma. Né? Pois bem, como eu disse no início, eu estava ingressando no Diário de Notícias quando ocorreu a morte da Margit. Eu nunca atuei na área policial, né? Mas via os meus colegas jornalistas da área policial ali, travestidos de repórteres, procurando descobrir o assassino, enfim, da dona Margit. E depois acompanhei também, claro, o assassinato do Euclides Clima. Em 1965, eu fui designado pela chefia de reportagem para fazer a cobertura do julgamento do Marechal, isso já em 1965. Um julgamento que também foi o maior da história de Santa Cruz e um dos maiores do Estado. Sim, em que atuou Pedro Simão, né? Em que atuou Pedro Simão. O jovem advogado. À época, um jovem advogado criminalista e deputado em primeiro mandato. Ah, claro, justamente. Deputado em primeiro mandato. E aí um aspecto interessante. Está ele. Porque nós temos que nos situar assim, 62, 63, havia um clima de efervescência política também no país. Estava complicado, claro, estava complicado. E o que aconteceu? Em 64, o Marechal estava preso e já tinha seu advogado constituído, que era, graças a uma coleta feita pelos partidários e comandado pelo presidente da República, o Jango. O Jango é quem fez, entre os parceiros,
a coleta do suficiente para contratar aquele que, na época, era o maior criminalista, o Dr. Oswaldo Lia Pires. Só que, com o advento de 64, dos atos institucionais, o quadro político mudou. Sim. Oswaldo Lia Pires renunciou ao mandato. E não havia nenhum outro criminalista que quisesse ou se dispusesse Claro. a defender Claro. alguém que pertencia a um partido até então opositor, né, ao regime militar. Daí que o nosso hoje senador Pedro Silva foi praticamente escalado pelo partido, né, para ser o defensor do Marechal. Eu recordo bem, Assis, que aqui era uma madrugada muito fria lá em Santa Cruz do Sul, quando nós assistimos aquele julgamento. E pode imaginar o ginásio do Corinthians, né, do Esporte Clube Corinthians, lotado, porque era o único local na cidade capaz de abrigar a multidão de interessados em assistir. Uhum. Porque para lá se dirigiram professores de direito, estudantes, Claro. né, além da população local, traumatizada com o episódio. E imagine, Assis, você que é um homem do direito, né, o impacto daquele tiro repetidamente colocado, né, para os jurados, para o público. Em determinados momentos era inevitável a comoção, as lágrimas de um lado, o protesto de outro. Né? Havia o principal, ou melhor, o juiz responsável pela condução do júri foi o doutor Nathaniel Guimarães, que, como sabes, foi irmão do nosso querido Josué Guimarães, né? E que havia sido transferido há muito pouco tempo para... Portanto, estava bem isento, né, das isento, paixões todas lá. Tanto é que o juiz anterior... Veio de Bagé, né? Parece. Veio de Bagé. O doutor Alfredo Zimmer, que era o titular, anterior, né? ele sentiu um alívio imenso. Claro. Porque ele tinha vínculos já formados na comunidade, amizade com as famílias de ambos, né, tanto do Marechal como da família Cunha. É complicado. Mas aquela noite jamais me saiu da memória. Fácil imaginar, assim, para um jovem repórter estar lá vivenciando tudo aquilo. E eu sempre imaginei que um dia pudesse escrever essa história. Né? Pois é. Mas havia um óbice aí. Um óbice, vamos ver qual é. Que era o fato de as 3 filhas que restaram órfãos, elas não queriam mexer na história, reviver o episódio. É natural. Mas eu sempre digo que o repórter tem que ter um pouco de sorte também. Também. Né? E em 2006, por coincidência, um amigo comum me aproximou da mais jovem das 3 irmãs. Ela concordou em conversar comigo, posteriormente gravou um depoimento, conversou com as irmãs e elas concordaram também em ajudar finalmente. Eu acho, Assis, que eu cheguei na hora certa, entende? E também tu tens toda uma história, não é? Quer dizer, tu és uma pessoa com toda a qualificação para isso, e elas logo perceberam, não, para aí, agora nós estamos nadando com gente séria e gente capaz, né? Há até um testemunho nesse sentido, né? Exatamente. Porque tem uma das irmãs que reside na França há muitos anos. Sim. Né? Uhum. Elas são 3 irmãs, a mais jovem, a de mais idade reside em Porto Alegre e a do meio reside na França, que, aliás, é formada em letras. E que me mandou um e-mail muito simpático, assim, dizendo que talvez tivesse chegado a hora realmente de pôr um ponto final nessa história. Certo, é isso mesmo. E como elas me forneceram uma série de informações importantes, eu pude, a partir daí, dar o start aí para o resgate da história. Perfeitamente. Então, olha, sugestão de leitura, com muita ênfase essa sugestão do jornalista e escritor Celito de Grande, Caso Kliman, A História de uma Tragédia, que está nas melhores casas do ramo,
com a chancela da Edunisc, da editora da Universidade de Santa Cruz, né? E da editora Literárias, atuante na editora Literárias de Porto Alegre. Te agradeço muito, Celito. Foi uma bela contribuição aqui à difusão desse livro, que merece ser lido não apenas como uma reconstituição jornalística, mas como uma peça, até uma peça literária e muito bem escrita. Meus cumprimentos, Celito. Não preciso desejar sorte e felicidades ao livro, porque o livro já surge como um clássico, né? E que seguramente vai ser um ponto de referência, né? Fundamental para o conhecimento não apenas do caso Kliman, mas para o estado da cultura e da sociedade rio-grandense naquele momento, né? Naquela década de 60. Né? Porque eu não me resumo, digamos assim, a narrar aquilo que aconteceu em relação à família Kliman, né? Há toda uma contextualização histórica, até porque ocorreram episódios importantes e esses episódios importantes influenciaram, inclusive, no livro. É claro. Melhor, influenciaram na história, na própria tragédia. É lógico, é evidente, foram condicionantes, Foram condicionantes, exatamente. E depois sofreram as consequências de tudo isso. Tá certo, Celito, muito obrigado por ter estado aqui no programa. Meu caro professor. Uma ótima conversa. Tá? Então, mais uma vez, caso Kliman, Celito de Grande, a história de uma tragédia. Muito obrigado, até a próxima semana.